7h04, começa agora a nossa resenha com a participação dos jornalistas John Cotrim e Ricardo Marques, que já estão aqui. A gente estava agora há pouco comentando, né? Uma sexta-feira muito movimentada, de muitas notícias. Ricardo e John, boa noite para vocês. Boa noite, Olavo, boa noite, Ricardo, boa noite a todos, telespectadores, nossos amigos, também da rádio, da internet, nossa saudação toda especial. Boa noite, Olavo, boa noite, John, boa noite a todos. Hoje é sexta-feira 13, eu não sou supersticioso, mas pelo que sim, pelo que não, melhor não passar embaixo de escada, não deixar gato preto cruzar a escada, né? Vamos evitar, falta poucas horas para virar para 14. Pois é, sexta-feira 13, né? Que diferente, que curioso. Vamos rodar aqui com os nossos assuntos. O deputado Wellington do Curso afirmou durante sessão na Assembleia Legislativa que a Polícia Federal apresentou provas do desvio de 49 milhões na compra de respiradores pelo consórcio Nordeste durante a pandemia da Covid-19, no período em que Flávio Dino era governador. E aí, John Cotrim? É isso, né? 49 milhões, o deputado Wellington fez essa denúncia na Assembleia. A gente viu que na pandemia houve essa compra de respiradores, né? Obviamente que na época era urgência, não é? Se fosse esperar para fazer licitação, aquela coisa toda, os trâmites burocráticos, muita gente ia morrer, não é? Mas isso também não quer dizer que precisaria ser feito algo ilícito. O que a gente vê aqui, que segundo o deputado Wellington, ocorreram desvios de 49 milhões nessa compra desses respiradores. Na época, o presidente desse consórcio, né, que fez essa compra, era o governador da Bahia, o Rui Costa, que hoje aí é o chefe da Casa Civil, se eu não me engano, do governo Lula, não é? E na época também, nós tínhamos o Flávio Dino, que era governador do Maranhão. E o Flávio Dino é o relator, né, dessa denúncia ali no STF, que envolve essa questão do desvio das compras de respiradores, não é? E aqui diz o deputado Wellington, abre aspas, fiz a denúncia e não fui leviano nem foi fake news. Os respiradores comprados pelo consórcio Nordeste na época não foram entregues e o dinheiro não foi devolvido. E o pior, eu estou sendo processado. Isso é um verdadeiro absurdo, disse o deputado Wellington. E não foi só respirador não que a gente viu na época da pandemia, não é? A gente viu também dinheiro que foi enviado para os municípios, vocês lembram disso, muito não é? dinheiro. Que foi também desviado para compra de máscara, de álcool em gel. Ou seja, foi algo estapafúrdio, porque eles aproveitaram o momento. Não dá, emergência, não faz licitação, não tem que prestar contas, isso, aquilo. Acabaram que meteram, muitas das vezes, a mão do dinheiro, né? No dinheiro que deveria, naquele momento, gente, deveria se colocar, né, prioridade. Pessoas estavam morrendo, né, sem ar. Mesmo assim, ainda tem gente, né? Ainda tem gente que nem considera isso para meter a mão no dinheiro, para roubar, para desviar dinheiro, né? Não considera nem a dor dos outros, nem a pessoa morrendo com falta de ar, nem a pessoa nos hospitais ali sem vaga, mas mesmo assim a crueldade é tanta, né? A sanha de botar a mão no dinheiro público, que eles não consideram nem isso. E a gente viu isso também aqui no que diz respeito aos respiradores, né? A questão do Flávio Dino, seu relator disso aqui, nessa denúncia também, acho que não era muito cabível, não é? Apesar de não ter o Flávio Dino, não foi comprovado nenhuma participação dele direta em qualquer tipo de desvio desses recursos dos respiradores, mas não convenhamos, né? Não seria cabível aí, não seria de bom tom ele relatar esse processo aqui no STF. Até porque, Ricardo, a gente fala de uma gestão onde as pessoas elas são responsáveis. Eu não posso ser um gestor e não posso me isentar totalmente de responsabilidades. Penso assim, né? Que no caso precisa se investigar o todo, sem excluir esse ou aquele. Até porque quem é que estava no comando? Fulano, Beltrano? Então todos têm que entrar nessa seara aí da investigação. É isso que o John falou, né? Eu respeito o Flávio Dino enquanto jurista, para mim é um dos mais capacitados juristas que o Brasil tem, mas ele deveria já ter se dado por impedido, porque ele era governador na época, era membro do consórcio Nordeste, eram os 9 governadores da região. Teve esse problema aí que foi apurado pela Polícia Federal e a Polícia Federal diz no relatório que de fato houve desvio de dinheiro, né? O deputado Wellington trouxe esse caso lá na Assembleia porque o colega dele, também deputado Iglesio, havia criticado a oposição por criticar
o governo atual, o governo Brandão, né? Dizendo, inclusive, na época do Flávio Dino vocês não criticavam e agora estão muito críticos e tal. Aí o Wellington resgatou esse fato, né? De que eu criticava sim, disse ele lá. Eu criticava sim e não era fake news. Eu denunciei essa coisa do respirador e tal e tal. Isso que o John falou também, em relação ao dinheiro, muito dinheiro que veio diretamente para os municípios, né? Eu sou um crítico da gestão do Bolsonaro, notadamente nesse período da pandemia. Para mim foi um desastre, né? Pelas brincadeiras de mau gosto que ele fazia na época, mas eu reconheço, o Bolsonaro mandou muito dinheiro durante a pandemia, inclusive aqui para o Maranhão, que o governador Flávio Dino era um desafeto, né? Mas muito dinheiro foi enviado diretamente para as prefeituras e a gente ficou aí na dúvida se esse dinheiro de fato foi aplicado. E só para finalizar esse assunto, Ricardo, a gente não sabe, por exemplo, como seria a reação, a gente não pode dizer se A ou B, se o presidente Lula fosse o presidente da época, não sei como seria. É algo realmente inédito, onde ninguém previu esse tipo de situação e uma situação nova. Enfim, o Brasil passou por nós todos passamos por esse momento turbulento e deu no que deu, né? E a gente agora precisa saber às claras o que realmente aconteceu nessa questão de investimentos, de repasses de dinheiro. Isso precisa ser apurado e não colocado ali no cantinho e esquecido para sempre. Só tem uma coisa, Olavo, que eu lamento profundamente, sincera e profundamente. Eu achava que o pós-pandemia, com a passagem da pandemia, nós humanos, nós pessoas, iríamos melhorar. A humanidade ia ficar melhor. Eu não vejo que melhorou, não. Acho que foi pior, viu? É verdade. São análises pós-pandemia. Verdade, Ricardo. Agora, eu continuo com você porque o Orleans Brandão, secretário, né, do governo do estado, diz que o foco do governo é gestão. A gente tem um vídeo aí. E a pesquisa recente deu lá só 6%, Orleans. A pesquisa que eu tenho olhado muito é a avaliação do governador, que está acima de 60% em todas as pesquisas que eu já fiz, que eu já olhei. E tem pesquisa de todo gosto. Tem pesquisa que eu já estou com 20%, tem pesquisa que está com 6%. E eu te confesso que eu não estou interessado nisso no momento. Eu sou secretário de Estado. A minha obrigação é trabalhar pelo Estado do Maranhão. Então, quando eu recebo uma pesquisa, a primeira coisa que eu olho é a avaliação do governador Carlos Brandão, que, graças a Deus, a população do Maranhão tem reconhecido e tem mostrado que tem uma boa aprovação. Então, Orleans aqui é a grande surpresa, grande revelação na política. E se está dando certo o governo, é porque o Orleans está me ajudando junto com a minha equipe. É um jovem político que surge no Maranhão com um grande nome, que é o nome do Traz na Família, o nome Brandão. E eu tenho absoluta certeza que você já está fazendo hoje pelo Maranhão e especialmente pela região Tocantina, por Imperatriz, e poderá fazer muito mais ainda, se Deus permitir que você chegue a outros níveis da política maranhense. Quem filmou ali poderia ter baixado um pouquinho mais, mas a gente sabe que é gravação ali de celular, é desse jeito mesmo, mas o registro foi feito, Ricardo. São dois vídeos e dois momentos diferentes, né? Agora, há uma convergência no tema, né? Sucessão Estadual 2026, a eventual pré-candidatura do Orleans Brandão. No primeiro vídeo ele é questionado por um repórter, aliás, diga-se de passagem, um repórter que chegou mesmo, e repórter tem que chegar assim, vem cá, você só tem 6%. E ele se saiu muito bem, né? Ainda mais para um neófito na seara política. Disse, não, olha, eu não estou observando pesquisa eleitoral. Eu estou observando a pesquisa de governo. O governo está bem avaliado, 60% e tal. A nossa meta é que o governo fique bem. E ele tem razão, porque se o governo estiver bem, automaticamente há a transferência de votos para o candidato do governo, seja ele quem for, Orleans, qualquer um outro, né? Recebe o governo, se o governo está bem, ele recebe. Se o governo estiver mal, também recebe a rejeição, né? O outro vídeo, há uma fala muito incisiva, né, do governador Brandão, de novo ali construindo, trabalhando a construção da imagem do Orleans Brandão, e seguido do deputado Antônio Pereira, né, que também reforça lá a fala do Brandão. Ou seja, não tem mais dúvida, né? Está muito claro hoje
que o governador Zé Reinaldo vai ficar até 31 de dezembro de 2026, final de mandato, vai lançar um candidato dele e tá óbvio que hoje a preferência, o candidato que está sendo pelo menos trabalhado, a gente percebe isso nitidamente, é o Orleans Brandão. Concorda com todos esses argumentos, John? O Orleans foi bem na resposta, né? Eu entendo que ele foi bem na resposta, porque ele toca num ponto importante. Porque para ele ser um candidato competitivo, ele precisa de um governo bem avaliado. O Ricardo está coberto de razão. E o Orleans, sabiamente, respondeu dessa forma porque ele sabe disso, né? Ele entende que se o governo estiver bem, o governador Carlos Brandão estiver bem, ele vai chegar ali com o apoio do Palácio dos Leões, uma candidatura bastante competitiva, porque ele vai agregar, né, essa aprovação do governo em torno do nome dele, para suceder o Carlos Brandão. Agora, se o governo estiver ruim, rejeitado, a rejeição também passa para o próprio candidato do governo. Ou seja, então, a resposta do Orleans foi uma resposta correta aí, do ponto de vista, né, eleitoral, de quem avalia, faz análise política, porque nesse momento o foco realmente, como o governador Carlos Brandão tem dito, é gestão. Não é? Ele tem que correr contra o tempo aí para até as eleições. O governo dele está muito bem avaliado, porque a gente sabe que ainda enfrenta alguns problemas. A gente até comentava isso para a gente final, né, Ricardo, ali. Isso. Tem que melhorar a questão das estradas, tem a questão da segurança, né, alguns pontos da saúde. O governo tem acertado em algumas áreas também, tem que se destacar isso, reconhecer, né? Mas não precisa corrigir outros pontos. E aí, com o Orleans, eu acho que ele a fala dele é correta nesse sentido, de que o governo deve, nesse momento, esquecer um pouquinho essa questão de eleitoral, não é? Sucessão, mas correr contra o tempo para avançar ainda mais. Tem esse programa de combate à extrema pobreza, que acho que deve ser aí uma das marcas, né, até para a eleição do ano que vem. Olha, é o governo que acabou com a pobreza, extrema pobreza no Maranhão. Não é um governo que avançou em alguns indicadores sociais. Então, eles devem trabalhar com isso, com essa marca do ano que vem, não é o candidato do governo, obviamente. Não precisa correr contra o tempo. Tem essas obras aí que o governo está fazendo de infraestrutura, de mobilidade urbana, aqui em São Luís também, tem a litorânea, não é? O governador, portanto, aí está correto quando ele não quer falar nesse momento de candidatura. Apesar, né, entretanto, não obstante que ele já deu os sinais, como o Ricardo falou, de quem deve ser o candidato dele. Mas, obviamente, Olavo e Ricardo, que não é só, é uma conjugação de fatores, não é? De balizas aí para que o Orleans chegue bem no ano que vem. Que é, primeiro, o governo fazer a parte dele em termos de gestão, a parte política também, o governo tem trabalhado nisso, recebeu 2 apoios importantes essa semana, que foi do Aloysio Mendes, a gente viu isso, né, lá em Urbano Santos, Aloysio Mendes declarando que apoiará o Orleans Brandão, se ele for candidato de fato, Aloysio Mendes, que é do Republicanos, e também o próprio Júnior Lourenço. São 2 nomes aí que o governo trouxe aí para perto, fechou, não é? Na base política. Ou seja, então gestão, base política, não é? E trabalhar, portanto, aí com os aliados que já tem também, para fortalecer também no interior ainda mais o nome, não é? Porque o Orleans ainda é um pouco desconhecido, então tem esse trabalho de tornar ele mais conhecido ainda, e esse é um desafio que o governo tem. Mas a gente já viu, Ricardo, Olavo, o Brandão surge em pesquisa com 2%. Vocês lembram disso? Sim. Que ele tinha 2% nas pesquisas e ele acabou ganhando a eleição no primeiro turno com 51%. Né? Então aí ainda tem tempo ainda para trabalhar, né? Não desprezando os outros candidatos também, o Laésio, né, o Felipe Camarão, o próprio Eduardo Braz, que são pretensos candidatos, que também estão fazendo sua parte, também estão trabalhando aí, né, suas candidaturas e seus nomes. Olha, a senadora Ana Paula Lobato deve se desfiliar do PDT nas próximas semanas. A saída ocorre em meio à reaproximação do presidente estadual da sigla, senador Everton Rocha, com o governador Carlos Brandão. Com a desfiliação, a senadora deve migrar, aliás, para qual partido, hein, Ricardo? É muita mais especulação de bastidor do que realmente a afirmação, né? Se a Ana Paula deixar o PDT,
ela deve migrar para o PSD, que é o partido aqui do Eduardo Braide, da Elisiane Gama, que é o partido que tem na presidência nacional o Gilberto Kassab, ou para o Solidariedade, que é o partido do esposo dela, o deputado Otelino Neto, e que aqui no Maranhão é presidido pela a cunhada, né, a Flávia Alves, irmã do Otelino, e nacionalmente é presidido pelo Paulinho da Força, que tem uma relação muito próxima com o Otelino, né? Por que eu falo que ainda não é pedra batida, ainda não ainda pode ser que a Ana Paula continue no PDT? Porque eu vejo que está muito cedo ainda para ter mudança, assim. Hoje, o Otelino Neto faz uma oposição muito incisiva e competente, diga-se de passagem, né? Mas é uma oposição de nível, né? Não é uma oposição rasteira, de esculacho, é uma oposição, embora incisiva, como eu falei, mas que não fecha totalmente, não destrói totalmente pontes, né? Eu vejo sim que ainda há possibilidade de diálogo, ainda há possibilidade de reaproximação, de reatar essa relação do governador com o deputado Otelino, consequentemente com a senadora Ana Paula. A senadora Ana Paula está muito tranquila, porque ela não vai disputar a eleição agora, o mandato dela vai até 2030, então ela tem tempo para decidir para onde vai, para onde não vai, e tem um detalhe, né, que o John Coutrinho me lembrava agora há pouco, lá no expediente final, que a Ana Paula, ela é membro da mesa diretora do Senado, né? A vaga do PDT na mesa diretora é ocupada pela senadora Ana Paula Lobato, né? Isso é uma questão também que certamente, experiente como o Otelino essa questão será levada em conta também. O Lima está aqui no nosso zap dizendo: boa noite, Olavo. Agora a MA 014 vai sair, a justiça está no pé. Pois é, o Ministério Público com aquela ação. E aí a gente falou sobre várias rodovias estaduais. Ele está dizendo aqui, acreditando que vai sair. A gente espera também, viu, Lima, que isso seja resolvido. Você viu as imagens, né? O prazo foi 7 meses, foi isso? 6 meses. 6 meses. 30 dias para fazer apresentar um relatório e 6 meses para mostrar, né, para que tudo aquilo seja entregue. Tem gente parabenizando a vocês pela leitura fácil sobre nossa política. Com vocês fica fácil entender de política. É o Josimael Lima, aqui de São José de Ribamar. Manda um salve para minha caçula, Maria Júlia. Maria Júlia. Maria Júlia, beijo, linda. Beijão. Tem uma pessoa de Alcântara. Opa, bateu a sirene. Tem uma pessoa de Alcântara, deixa eu ver aqui, falou no meu zap, no meu Instagram, ontem e anteontem. Oh, meu Deus, não vou ver agora, mas... um beijo. Segunda-feira eu vou anotar direitinho e vou falar, tá bom? Aliás, também tem reclamação, gente, de falta de insulina no Pan Diamante, aqui no centro da capital, falta de insulina, muita gente reclamando. É um medicamento que está faltando aí para crianças, para adultos. Não pode faltar. Exatamente. A gente está aqui numa apuração para a gente ver como é que está essa situação e trazer mais informações para vocês na semana que vem. A gente sabe que saúde não espera, mas a gente não tem programa no sábado. A gente volta a falar sobre esse assunto na segunda-feira. Mas a reclamação a gente recebeu, estamos em apuração. Senhores, sextou, valeu, obrigado. Bom final de semana. Um abraço especial para a dona Bernadette, né, que sempre ouve o programa. E para o esposo da vereadora, né, Rosana da Saúde, que não perde o programa. Verdade. Ela me encontrou e disse que o Mariela e o marido não perdem de jeito nenhum. Né? Eu só não lembrei o nome dele agora, desculpa, né? Mas é o esposo da vereadora Rosana e dona Bernadette também, lá da Coamo, né? Pronto. Sexta-feira passada eu levei o John Coutrinho para farra, hoje ele já tá, para onde é que nós vamos hoje? Não, John, eu vou para Caxias. Pronto, que eu pergunto sempre, né? A cunhada dela aqui da Fran é a Vera Lúcia, lá de Cujupe, não perde um programa. A Verinha, Vera. Ô Verinha, Valeu, obrigado. Verinha. Da Fran Araújo. Beijo, obrigado a todo mundo pela audiência. Senhores, a gente se vê na segunda-feira. Da segunda. Eu não perguntei se vai para Caxias, mas eu vou para Presidente Dutra. Pronto, fechou. Vai para Caxias. Valeu.